Apresentação aí do workshop de gestão pública aplicada aos conflitos do litoral de Jaguaruna. Eu queria chamar o professor Nelson para fazer parte da mesa, o Zé Luiz Fontes também, e aos profissionais que estão presentes, que vieram para essa apresentação. Agradecendo também aí a presença da nossa vereadora Joelma, o seu Santos Tito, Vanderlei, os diretores que aí estão. E eu vou passar a palavra então aqui ao professor Nelson, para que dê início a essa apresentação. Muito obrigado, nosso colega do Imagem, diretor de Imagem Wilson. Queria saudar a todos os colegas aqui de Jaguaruna, nossa comunidade, os gestores, vereadores. Queria saudar meu querido colega da BJ, que é partícipe dessa ideia desde o início, os colegas José Luiz Fontes, e apresentar os colegas que nós trouxemos de Espanha, o professor Pedro Arenas, que é, além de um representante direto nominado pelo reitor da Universidade de Cádiz, representante da área de gestão de áreas litorais, junto com o professor Barragan, que é uma das maiores autoridades na Europa, liderando esse grupo, do qual o professor Pedro Arenas é co-líder, e vem hoje representando também a rede CEIMAR, que são Centros de Excelência em Ciências do Mar da Espanha, que é um conjunto de universidades da Andaluzia, da Espanha, de Portugal e de Marrocos, depois que o professor vai colocar, uma série de centros de pesquisa, de investigação de grande porte, a partir do Centro de Oceanografia da Espanha e outras instituições de peso, e que nos brinda com a sua visita, depois de eu ter passado 6 meses na Espanha, trabalhando diretamente com eles, que é uma instituição seguramente líder na Europa, União Europeia lá em gestão costeira, e veio nos brindar com a sua visita, reconhecer áreas de trabalho aqui em Jaguaruna, que vem se configurando como um case internacional de gestão do ponto de vista de análise dos conflitos, do avanço que estamos fazendo em conjunto com estudos, com diálogo com os gestores, com diálogo com a comunidade. E uma das missões do professor Pedro Arenas é essa aliança mais forte com a nossa universidade, com a URGS, no campus litoral, que está sendo um objetivo importante, prioridade da nossa instituição como universidade, do avanço que queremos dar nos centros de pesquisa do mar, no Seclimar, no Seco, com a força do Instituto de Geociências e de outros institutos, no intercâmbio com cotutelas, pós-graduação, pesquisa com as instituições da Europa, coordenadas por Cádiz, e também uma ligação muito estreita que temos aqui com a Universidade Federal de Santa Catarina, a qual nos dirigiremos amanhã, e teremos uma agenda com a Universidade Federal de Santa Catarina, com a professora Maria Scherer, que é parte desse grupo, e também com a Secretaria do Planejamento e Gestão, onde teremos uma mesa redonda, nós teremos uma mesa com o professor Alvenil Dias, da Universidade de Algarve, o professor Milton Asmus, que é da FURG, uma autoridade na área de portos e gestão, que está trabalhando por 2 anos agora com veio com o CAPES junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, e a nossa participação junto com o professor Pedro Arenas, que é um convidado especial nesse evento, e logo passaremos a palavra. Também nesse grupo, o professor Javier Onetti, que é um jovem professor, um talento na área de gestão, faz parte do grupo do professor Barragan na área de gestão de áreas litorais, o qual é acompanhado pela doutoranda Cristina Palheiro Flores, que já fez um brilhante trabalho o ano passado, quando eles aqui estiveram por 2 meses, e foi possível não só conhecer Jaguaruna, fazer uma
ponência, uma palestra, uma apresentação de problemas de gestão que existem na Europa, e as pessoas ficaram impressionadas de ver a complexidade desse tema, à medida que mesmo com instituições bastante desenvolvidas politicamente, o conflito ele é existente, e as necessidades de soluções elas devem ser criativas, institucionalizadas e com uma direção que vise não só a sustentabilidade, mas também uma saúde econômica e atenda às questões sociais. Uma surpresa bastante interessante, uma abordagem inovadora do trabalho da colega Cristina Paio Flores, que era orientada também pelo professor Javier, numa análise de duas caras, como se diz na Espanha, né, da cidade de Torres e do Paço de Torres aqui em Santa Catarina. Né? Por que tanto contraste no desenvolvimento daquelas duas cidades? E foi apresentado um histórico de questões de gestão. De Torres é uma menina dos olhos do Rio Grande do Sul como praia, e em Santa Catarina ela ficava muito distante da área de gestão, acabava que as concentrações digamos assim, da beleza cênica e tudo mais carreavam para Torres. E hoje, à medida que se esgotou a questão territorial de Torres, está muito complicada, está verticalizando em função dos parques, das unidades de conservação que tem ao redor, dos limites fisiográficos do rio e do mar. O Paço de Torres passou a ser um avanço em termos assim, de uma nova territorialização. Então, o trabalho que foi desenvolvido e discutido por esses colegas traz à luz um olhar de quem vem de fora. E hoje, muito mais do que a gente fazer uma discussão e trazer novidades do ponto de vista acadêmico, né, que até vimos nos dedicando, eu pedi desculpa para os colegas de imagem aqui, o Edinho também, cumprimentar o professor Carlos, o professor Miguel, o professor da Unisul, e o professor Miguel, que vem representando aqui a ICMBio, entre outras autoridades. Né? Quando a gente pediu desculpa pela nossa ausência pelos últimos 2-3 meses, estávamos diretamente envolvidos com as cooperações com esses grandes portais, com a Universidade de Cádiz, com essa rede poderosa, que depois, se a gente ligar o computador, podemos colocar algumas imagens para que sejam vistas, né? E da Universidade de Bolonha, que tem um interesse direto, inclusive, numa área de geoparque. Conversamos já assim, rapidamente com a diretora da APA, Elizabeth, né? E da possibilidade que temos de fazer esse grande consórcio e trabalharmos em conjunto nessa construção. Então, gostaria assim, de dar as boas-vindas, né? Vou fazer uma ordem na mesa para que a gente deixe as nossas estrelas falarem ao final, e passo a palavra então para o colega da ABJ, o nosso colega José Luiz Fontes, para que dê um manifesto para o nosso grande público aí. E depois, no final, a gente volta com o fechamento, mostrando um pouco das ideias que nós estamos pensando em nível, inclusive, se projetar alguma coisa, de universidade, no prosseguimento dos nossos estudos. Uma das coisas, antes de passar, Zeca, nesse contexto dessa pequena viagem que nós estamos fazendo, apresentando essa trajetória, a gente fez um flashback, nós voltamos um pouco ao passado, antes de, às vésperas, quando íamos nos encontrar em casa e ser recebidos por Pedro Arenas, por esse grupo maravilhoso lá, professor Barragán, Javier e equipe, né? Quando conversávamos com a prefeitura e fazíamos alguns ensaios, e a situação estava muito longe de um diálogo do que se avançou hoje. Só para dar um resumo, e depois eu tenho um slide que resume isso, né? Com a vinda do professor Pedro Arenas, nós estamos trazendo um projeto que é muito singelo, temos assim de custo financeiro, que movimenta grandes equipes lá, a gente está entrando de corpo e alma para a universidade. Nós estamos trazendo o 6º consultor internacional aqui para Jaguaruna, né? De Cádiz, Colômbia, dos Estados Unidos,
partir de um quase descrédito no início de um trabalho que suscitou dúvida, a gente conseguiu chegar em resultados bastante surpreendentes até para nós. Estamos com vários doutorandos e mestrandos com trabalhos de grande qualidade. Estabelecemos uma relação de diálogo com as instituições e coordenados pelo Ministério Público Federal. Que lindo, aí está o nosso futuro, né? Bem importante. Lindo, lindo. Então, oi, querido. Lo verdadeiramente importante. Estamos atingindo um nível de diálogo, de evolução que chegou à Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado, com a junção dos órgãos gestores com um diálogo muito saudável, muito criativo, e que, coordenado pelo Ministério Público Federal, passa a ser um caso inédito no país. Algo que, em um dado momento, se tentou no Rio Grande do Sul e, por alguns motivos, lá não houve continuidade, mas que está tendo um resultado maravilhoso, e a gente vai incrementar isso na quinta-feira, numa mesa lá junto à Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Santa Catarina. Então a gente está muito feliz com esse avanço todo, a responsabilidade aumenta, mas eu vivo dizendo para os guris aqui, já desde o início, né, para mostrar como não foi delírio. Eu já estou pensando nessa solução da primeira etapa, desse mapeamento, dessa resolução dos conflitos com critérios e com estabelecimento de, claro que é uma construção, isso não é de um dia para o outro, mas a gente estabelecer as regras claras, estabelecer alguns modelos em conjunto com todos os gestores, numa discussão criativa com o Ministério Público, e que a coisa evolua, uma regularização, que a coisa evolua com um estágio onde nós possamos, a partir daí, alavancar os projetos com fundos internacionais da União Europeia, com instituições internacionais, com intercâmbios de pós-graduandos e de doutores, professores, líderes e vindas, com as universidades aqui, com fundos não liderados pelo professor Nelson Gruber ou outros colegas, mas com instituições junto à CAPES, junto a órgãos de fomento nacionais, com grupos poderosos como esse, para fazer uma gestão que realmente seja líder, seja modelo, seja passível de ser copiada e adaptada no Brasil e fora dele. Então a nossa responsabilidade aqui, eu disse para o Zeca, nosso trabalho está indo bem, mas ele está aquém do meio ainda. Quando nós conseguirmos essa primeira etapa, nós não encerramos, aí que nós vamos começar o que realmente nos interessa, que é a alavancagem, de chamar outras instituições que têm expertise em várias áreas, trabalhar com as instituições que são locais, com conhecimento que é local, integrando esse cabedal de conhecimentos, para que essa meninada que passou aí, eles possam ter educação ambiental com bons exemplos, eles possam ter isso, um acesso direto à escola, a comunidade possa, em reuniões como essas aqui, ter aportes de resultados extraordinários do que vem sendo feito, do que pode ser feito em termos digamos, da nossa realidade futura. Então a gente vem sonhando, continua sonhando com isso, construindo passo a passo. Já temos um esboço da segunda etapa do documento que começa daí a ser trabalhado melhor em novembro, e esse é digamos assim, a nossa grande motivação. E por trás de mim, eu estou falando com pelo menos 30 colegas lá da universidade, de professores, de doutorandos, de mestres, de grupos de graduação que nós estamos trazendo para forjá-los já. Semana que vem um grupo grande da biologia marinha com trabalho de graduação curto, né? E de colegas também da Universidade Federal de Santa Catarina, além dos queridos colegas que se imbuíram desse desejo de que realmente Jaguaruna pode ser um case para a gente trabalhar. Querido Zé, passando a questão. Feito, Nelson, obrigado pela manifestação de carinho. Eu agradeço a presença de todo mundo. Grande parte aqui talvez não me conheça. Eu sou engenheiro civil, tenho casa no Camacho e sou presidente da Associação dos Balneários de Jaguaruna. Nós criamos essa associação em 2011, quando houve uma ação do Ministério Público Federal para o município de Jaguaruna, interditando todos os loteamentos, todos os balneários, os quais não tinham licenciamento ambiental.
partir daquela data, conversei com o Nelson para tentar solucionar o problema do nosso balneário lá, o Camacho. Aí ele me mostrou alguns trabalhos que eles estavam fazendo nos municípios do Rio Grande do Sul. A partir daí eu conversei com ele, fomos à minha casa, tomamos algumas garrafas de vinho, deliramos um pouco, e de forma nenhuma naquela ocasião o professor Nelson queria assumir o compromisso de fazer um trabalho aqui em Jaguaruna, que não tinha condições de tempo, que eles estavam prestes a firmar um convênio com a Petrobras naquela época de 2 milhões de dólares. Através de muito custo, então ele se dispôs a vir aqui para falar com o então prefeito Elimar, para fazer uma apresentação do trabalho que a URGS estava fazendo no município de Arroio do Sal, que ele é muito parecido com aquele de Jaguaruna, tem 10 quilômetros menos de litoral. E ele se dispôs a vir aqui conversar com o prefeito. Depois de 3 ou 4 vindas, tentativas de marcar uma audiência com o prefeito, então o secretário Edmilson, que hoje é vereador ainda, né? O Edmilson, né? Edenilson, né? O Edenilson, ele teve uma importância muito grande para a gente estar aqui hoje, porque ele foi um intermediário daquela apresentação para toda primeiro escalão da prefeitura. Então, naquela oportunidade, estavam presentes alguns secretários, o prefeito, o vice-prefeito, e o Nelson pôde apresentar o trabalho que a URGS estava fazendo naquela ocasião lá em Arroio do Sal. A partir daí, por problemas que a gente não sabe porquê, não houve encaminhamento do projeto. 2012 entrou o ano de eleições. Como a gente sabe, o projeto que a URGS poderia fazer para nós era de 2 anos e uma gestão não pode deixar para outra algum tipo de dívida. E nós ficamos num mato sem cachorro, município parado, um embargo federal em termos de construção, em termos de novas licenças para construções, de novos habites, de novos negócios. O município naquela ocasião ficou, vamos dizer, não inviável, mas praticamente inviável, em termos de litoral. A partir daí nós criamos uma associação, juntamos um grupo e me colocaram como presidente porque eu tinha acesso ao pessoal da universidade. Nelson estava na Espanha e através de um e-mail solicitei a ele se haveria possibilidade de a gente criar uma ONG e contratar a universidade. Depois de 2 ou 3 semanas, né, Nelson? Ele mandou um e-mail dizendo que poderia haver essa possibilidade. A partir daí nós tomamos então todos os passos para criar a ABJ. Ela foi efetivamente legalizada, criada com toda a documentação em agosto de 2012 e o contrato que a gente firmou com a URGS foi em dezembro de 2012. A nossa ideia, no primeiro momento, era tentar solucionar só o problema do litoral. Uma ideia muito simples, muito simplista, muito pequena, cuidar só da orla. A partir daí tivemos contato com o pessoal da APA, lá com a Beth, com o Simão. Naquela época tu não estava lá, legal, ainda não te conhecemos. Estivemos na Fátima, estivemos aqui no IMAGE, que era o Rodrigo, estivemos no Ministério Público Federal. Em todos os órgãos, eles aceitaram e gostaram da proposta que a URGS tinha para Jaguaruna. A partir daí, então, se começou a desenvolver o trabalho. O ápice do nosso trabalho foi quando, setembro ou outubro do ano passado, não recordo bem, nós conseguimos entregar nas mãos do governador a primeira parte do relatório. Uma audiência que teve aqui em Tubarão, onde estavam sendo assinados vários convênios de liberação de verba com vários municípios da mulher. Uma parte do Ministério Público espera estender a área de abordagem. Sim. Eu simplifiquei um pouco. Bom, a partir daí, nós pegamos e pressionamos um pouco o governo do Estado no sentido de encaminhamento do relatório. Esse relatório foi encaminhado para a Secretaria de Planejamento e Gestão
e hoje está tramitando. A gente está conseguindo a verba para o financiamento, o resto do financiamento do projeto. O governo do Estado vai bancar. O governo do Estado, através da Secretaria também, do GEL, proporcionou esse ano 3 workshops, dos quais nós participamos durante 2 dias cada um, e nós conseguimos elaborar um documento, onde esse documento está dando diretrizes para o Ministério Público Federal firmar ou elaborar um termo de ajustamento de conduta, onde a gente possa já ter, dar um andamento em termos de construções e liberações, novos habites dos litorais, das áreas adensadas, ou desses conglomerados urbanos que já existem no nosso litoral. Então a gente conseguiu um avanço muito grande nessa área. Eu acredito que, não sei se até o final do ano a gente consiga ainda já um termo de ajustamento de conduta aqui para o Balneário de Jaguaruna, mas certamente para o primeiro semestre de 2015 isso aí já vai acontecer. Então são algumas coisas que a gente está fazendo que está dando andamento nesse processo. Com a ajuda do Nelson, hoje a gente não estaria aqui, certamente. Então tudo que está acontecendo, a gente deve muito ao Nelson, a gente deve muito ao Pedro, ao Ravi, a Cristina, várias pessoas, o professor Carlos, o Wilson, o Edinho, que sem eles, e todos os funcionários do Mágico, sem eles a gente não conseguiria estar aqui hoje. O pessoal da APA, o Miguel, a Beth, o Simão, hoje a gente já não existe mais aquela ideia que a APA era a bandida do mundo. Não, a APA é a nossa aliada. A APA hoje é parceira para tudo. Então a gente, como Jaguaruna está à disposição da URGS, a APA também, o que a gente precisar, a APA está à disposição, né, Miguel? Então, com participação efetiva nas decisões que estão sendo tomadas lá no GER, para a gente poder liberar isso aí de uma vez. E não é só Jaguaruna que está nessa situação, é tudo o litoral sul de Santa Catarina. Tá? E que Jaguaruna está sendo modelo hoje, certo? Está sendo modelo em termos de iniciativa, porque a gente está contratando a expertise, a gente está contratando conhecimento técnico e aplicando coisas que os outros municípios não estão fazendo ainda. E o governo do estado, vendo isso, está se interessando, certo? Isso aí que é o mais importante. Bom, eu não vou falar mais, vou passar para ti, Pedro, para o Ravi, tá? E depois... Eu queria fazer uma pergunta. Todo o nosso litoral hoje é tido como perímetro urbano. Chegou um pré-projeto lá na Câmara, que nós estamos discutindo a redução do perímetro urbano só para as áreas consolidadas. Isso tem uma diminuição de 58 mil metros para 14 mil. Esse termo de ajuste está condicionado a essa redução do perímetro urbano, ou ele pode ser firmado com toda a ordem do perímetro urbano? Ele tem que ser reduzido, feito um projeto de lei para depois o Ministério Público firmar o termo de ajuste. Eu vou te falar como técnico, tá? Da área. Eu, sinceramente, eu não encaminharia nenhum tipo de projeto nesse momento para aprovação. Por quê? A gente depende hoje do Ministério Público em fazer o TAC, certo? No momento, a gente aprovou o plano diretor, isso é importante. Agora, para fazer algum decreto que vai diminuir, vamos esperar qual é a posição do Ministério Público. Porque o GERP estadual já mandou as diretrizes para o MPF, certo? Então, daqui a pouco, eles podem fazer um termo de ajustamento de conduta com a área que existe hoje. Então, a gente daqui a pouco vai estar diminuindo uma área que a gente pode aproveitar amanhã. Então, eu, no lugar do prefeito, eu não mudaria, certo? E no lugar da Câmara, eu acho que daria esperar um pouquinho. Como está sendo o relacionamento, o contato da ABJ, que está conduzido junto ao Poder Público Executivo? Porque hoje eles contrataram a professora Rita, que implantou o plano diretor, está prestando serviço no município e tomou essa iniciativa. Isso está sendo discutido? Não, a gente não teve isso, eu fiquei sabendo disso agora. Isso está sendo discutido com o município, com o gestor, para não tomar nenhuma medida que venha a atropelar
no caso, esse termo de ajuste? Não, a gente não teve esse conhecimento, por isso eu estou tendo esse conhecimento agora por ti. É porque eu estou na Câmara lá e eu participei já da discussão dessa redução do perímetro urbano. Eu achei uma grande perda para o município tomar uma decisão muito precipitada sem antes abrir uma discussão, né? Inclusive nós, vereadores, íamos em loco ver essa redução, apontar, foi feito mapas, aonde só as áreas consolidadas ficariam com o perímetro urbano, o resto todo rural. Isso é um prejuízo muito grande para o município, porque depois para nós legalizarmos um loteamento no perímetro rural é totalmente diferente do urbano. Então eu só queria fazer um pedido aqui para os representantes do Poder Executivo, que entrem em contato com o gestor e tenha um diálogo maior entre esse trabalho da universidade, da ABJ, com o gestor, para nós não ter problemas futuros. Sim, porque vocês vão estar aprovando uma redução de área, que daqui a pouco o Ministério Público aceita a área que já existe e vocês têm um decreto que está reduzindo uma área que pode ser aproveitada. Tá? No caso, eu não aprovaria esse projeto nesse momento. Não, tudo bem. Tá? Já está tendo a minha opinião. Não, é uma resistência que eu vou impor lá dentro da casa, tá? Já ouvindo essas palavras do senhor que é técnico, que está conduzindo esse trabalho, dos professores, que a gente está observando isso aí. Obrigado.